Olá, tudo bom? Hoje eu estou fazendo aqui um vídeo num lugar diferente e nós vamos falar sobre a raiva. O que é essa emoção, né, que faz parte das nossas emoções básicas, uma das emoções mais faladas, mais que as pessoas mais acham que é uma emoção ruim, que é uma emoção que ela não tem uma boa energia, justamente porque a ira remete a esse descontrole emocional. Será que a raiva tem toda essa questão de vilã nas situações em que a gente passa, nos desafios? Será que ela é tão ruim assim na nossa vida que a gente não possa sentir a raiva? O que é a raiva, né? A raiva ela faz parte das emoções básicas e ela geralmente ela tá ligada ao medo. Por quê? Porque a raiva ela remete justamente a uma questão que a gente fica incomodada. E quando a gente está incomodada, a gente tem medo de quê? Ou de perder, ou de que alguma coisa não saia como a gente gostaria que saísse, ou de que algo não seja como a forma como eu planejei. E geralmente ela também é associada com as nossas expectativas, né? A gente colocar expectativas sobre as pessoas, principalmente, é algo que frustra. E quando frustra, traz a raiva e traz essa sensação da tristeza. E tudo isso é ligado ao medo, né? Eu vou fazer aqui um vídeo sobre o medo, que vai ser bem legal também, mas hoje a gente está falando sobre a raiva. E a raiva é uma emoção que geralmente quando ela vem à tona, ela vem para quê? Para defender a nossa espécie. Justamente porque a gente precisa dessa ira, né, para a gente tomar uma atitude frente a alguma situação ali que a gente não está gostando, de que está nos fazendo mal, que está nos tirando, digamos que, do nosso equilíbrio. Só que ao invés de nós agirmos, muitas vezes a gente reage e com isso a gente até termina amizades, pode até nos prejudicar profissionalmente na nossa profissão também, nas questões também do nosso rotineiras do nosso dia a dia. Então eu faço um desafio aí, que pensamentos você tem diariamente na sua vida e que talvez causem aí um certo desconforto em você, que você tem pensamentos negativos. Olha só, a gente pensa em média a 70 mil vezes por dia, né? E quais os pensamentos que a gente geralmente cultiva no nosso dia a dia? Então, por exemplo, se eu já acordo de manhã achando que algo ruim vai me acontecer, que eu já começo, ai que saco, acordei, tenho que levantar, tenho que fazer as minhas atividades diárias, eu tenho meu marido para me incomodar, já tenho que levar meu filho na escola, e coisas assim que a gente acha que são ruins, né, muitas vezes, e que na verdade é uma ótica, uma forma da gente enxergar as coisas diferente, principalmente quando a gente lida com pessoas, né, qualquer coisa que o outro faça, às vezes por rotina, acaba desagradando e nos dando essa ira. A gente acaba reagindo e as coisas parecem que começam a tomar um turbilhão maior, uma dimensão maior, uma importância maior, porque tudo que a gente coloca, a importância expande. Então, por exemplo, se eu já me incomodei com meu cônjuge de manhã já, aquele dia parece que o dia inteiro vem de incômodo, parece que aquela pessoa parece que me acha, né? Parece que acha a gente o dia inteiro e aquilo vai aumentando, aumentando, até que daqui a pouco eu tô explodindo com meu filho, tô explodindo com a vizinha, tô explodindo no meu trabalho. Por quê? Porque essa raiva ela tá com certeza trazendo alguma coisa que eu já vivenciei de momentos na minha vida que foram situações que eu me senti incomodada e que eu tenho essa dinâmica de reagir. Ou seja, lá na minha infância, talvez no meio em que eu vivia com a minha família, eu talvez viesse de familiares que fossem explosivos. Então, a forma como eu aprendi é reagindo, é realmente colocando essa ira para fora quando eu sou incomodada. Ou seja, somatiza com aquela situação que eu estou vivenciando nesse momento. É a forma como eu sei lidar com a raiva. Então, tem pessoas que ficam quietas, guardam rancor, guardam mágoas e não conseguem expressar, daí tem problemas na garganta, justamente por não conseguirem falar o que sentem. Outras pessoas, por exemplo, têm essa questão da explosão, da reação, quebram coisas, atiram coisas na parede para não bater no outro, ou até mesmo vão para cima, as vias de fato se concretizam e traz então toda essa questão do incômodo. Mas o que serve a raiva, né? Além de ela nos defender a espécie, para que ela serve também? Para nos motivar.
Sim, ela serve para motivar. Quando a gente pega a raiva e coloca ela de forma correta, de forma certa, ela serve para nos motivar. É muitas vezes através da raiva que eu vou conseguir fazer aquele exercício que faz um tempão que eu estou procrastinando. Por quê? Porque eu tenho que provar para mim mesma que eu vou conseguir, que vai dar certo isso na minha vida. É a raiva também que faz com que a gente se desafie fisicamente. Ou seja, que eu saia justamente para fazer minha academia, minha caminhada, a minha corrida. É a raiva também que me motiva para que eu também vá fazer um trabalho que eu não tenho feito, que eu tenho deixado. É a raiva também que faz com que a gente se posicione muitas vezes na nossa vida para a gente saber dizer o não. E não precisa falar com ira esse não, mas é dizer que até aqui tu pode vir, daqui para cá não. Mas falar com jeito com a pessoa, né? Para que a pessoa entenda essa minha motivação. Então, como a gente lida com a raiva para que ela não se torne algo que seja prejudicial para mim? Primeira coisa, identifique da onde que vem essa raiva. Por que eu estou sentindo isso com alguém? O que essa pessoa está causando em mim que fez com que eu sentisse essa emoção? O que ela me disse, o que ela fez, o que fez com que eu sentisse a emoção da raiva nesse momento? Não é com pessoas, é com algum objeto? O que está fazendo com que esse objeto me cause essa raiva? Então, quando a gente faz essas associações, vai fazer com que a gente lembre de fatos que já passaram pela nossa vida, provavelmente lá na nossa infância, porque é o período que mais marca a nossa vida é na infância, que é do zero, que vem desde a gestação, até mais ou menos 8 anos de idade. Então, quando a gente faz essa analogia, a gente vai perceber muitas questões aí, como eu já citei, famílias que têm essa questão da explosão muito fácil, pessoas também que guardam muitas mágoas e daqui a pouco explode, pessoas que não sabem lidar muitas vezes com as suas emoções e choram. Então a gente vai com certeza associar com algum fato vivenciado. Traz esse fato para a consciência no aqui e no agora, identifica e vê se isso que está acontecendo agora faz sentido. Ou se não é hora de olhar para dentro de mim e buscar em mim algo diferente para fazer com essas pessoas de agora. Se é a questão de eu escolher diferente, escolher uma vida diferente, escolher me conectar diferente com essas pessoas, se eu quero ainda essas pessoas na minha vida, ou se eu não quero mais, que escolhas eu vou fazer a partir de agora, já que eu estou vivenciando essa situação, porque eu escolhi estar aqui. Eu escolhi, nem que seja inconscientemente, mas eu escolhi estar aqui nesse momento. Então, dessa forma, eu consigo ver, visualizar se eu ainda quero me manter nesse local ou se eu vou querer daqui para frente agir diferente, plantar diferente, para colher diferente depois. Não ficar nesse mesmo círculo vicioso de ficar me irritando e não conseguindo sair disso, porque isso é vicioso há muito tempo na minha vida. Então, não é isso, não é uma questão de sair desse lugar, não é uma questão de escolher diferente daqui para frente, então é o autoconhecimento mesmo, é observar por que quando essa pessoa espirra em mim algo que eu não gostei, me traz tanta ira. Aí é hora de olhar para a raiva mesmo e dizer, obrigada raiva por tu estar aqui tentando me defender, mas nesse momento não faz sentido. O que ele me disse, o que ela me disse foi muito bobo, eu não vou levar em consideração isso e eu vou fazer diferente, não quero mais isso para mim. Às vezes a gente precisa controlar a raiva em segundos, é milésimos. Então eu vou passar aqui algumas alternativas para que a gente consiga resolver essa questão quando a gente precisa tomar uma atitude e que a gente tenha que fazer alguma coisa. Primeiro, se eu não tenho tempo, é algo que é rápido, a pessoa realmente me deu muita irritabilidade naquela hora, não estou identificando de onde vem essa raiva e antes que eu exploda, eu vou tomar uma atitude. Então, por quê? Porque quando a gente explode, geralmente a gente se arrepende depois, né? A gente vai ver e vai pensar, puxa, por que eu fiz isso? Que idiota, não devia ter feito. Então, para que não aconteça isso, que não haja um arrependimento por conta dessa situação que eu não tô conseguindo lidar, eu inspiro e expiro com força, como se eu estivesse enchendo um balão mesmo. Então, eu faço assim. De novo.
Por quê? Porque isso vai fazer com que eu traga minha consciência para o aqui e agora e perceba que isso não faz sentido. Eu tomar uma atitude impensada nesse momento vai causar transtornos para mim, vai fazer com que depois eu me arrependa e muitas vezes depois do arrependimento não tem volta. Então eu peço com licença, dá só um pouquinho de licença para mim, que eu só vou pensar um pouquinho, vou até o banheiro, ou vou até um local mais isolado, que eu fique meio longe dessa situação que eu estou vivenciando e faço esse exercício da respiração e enchendo, como se estivesse enchendo literalmente um balão. Funciona super bem, tá? Segunda coisa, é praticar um tipo de exercício físico, porque baixa a adrenalina. Então, se eu sou uma pessoa muito explosiva, é bom que eu inclua exercícios físicos na minha vida, para que justamente eu coloque para fora tudo isso que me irrita no meu dia a dia e que eu não estou conseguindo saber lidar. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu gaste mais energia e quando eu me depare com situações mais desafiadoras, eu saiba agir melhor. Então, por exemplo, exercícios na academia, dança, corridas na rua, caminhadas, bicicleta, qualquer coisa que faça com que eu expanda essa energia e que com isso eu desfoque disso que me dá tanta raiva. Com certeza, quando você voltar para sua casa, você vai se sentir bem mais aliviado. Outra coisa são as meditações. Essas são fantásticas, porque as pessoas nem sempre gostam da meditação, não tem muita paciência para meditar. Mas as meditações, elas são muito boas, porque quando a gente está em estado meditativo, a gente consegue reconectar conosco mesmo. Ou seja, a gente consegue acessar determinados pontos do nosso subconsciente que estão adormecidos e que talvez a gente nem se dê conta que a gente age daquela forma por conta de coisas que nós vivenciamos. Porque sempre é associativo, sempre é coisas associadas, nunca vai ser uma coisa nova. A situação atual pode ser que sejam com outras pessoas, de forma diferente, mas esse gatilho que dispara, tu já vivenciou lá atrás. Porque o teu organismo, o que ele faz? A tua mente, o teu cérebro, ele é muito esperto. O que ele faz? Ele vivencia o aqui e agora como se fosse hoje. Só que ele traz à tona algo que ele já vivenciou e que foi algo que foi ameaçador para ele. Então, para te defender, como tu já teve essa reação no passado, ele para te defender, ele vai de novo trazer à tona. Por quê? Porque tu está vivenciando a situação parecida no aqui e no agora. Então, ele entende que eu devo defender de novo. Então, ele faz com que tu reaja de novo. Então, a meditação, ela faz com que tu te encontre contigo mesma e tu resgate essas situações que tu vivenciou na tua vida e que não foram legais e que tu não quer mais para ti. Então, tu começa a perceber no teu corpo, quando tu é desafiada, quando tu literalmente tu passa por uma situação em que tu tem que agir de forma diferente, como o teu corpo está se comportando, qual a sensação que tu tem no teu corpo. É um aperto no peito, é um enjoo no estômago, é uma sensação, parece que está te apertando a garganta e tu não consegue falar. Que sensação te traz no corpo? Com isso, tu vai fazer a meditação e vai observar essas sensações que causam no teu corpo e vai dizer: não faz sentido você estar aqui. Eu consigo resolver essa situação de forma diferente. Eu consigo fazer com que a raiva se transforme em criatividade, com que a raiva se transforme em estímulo, com que a raiva se transforme em algo que seja positivo e que eu concretize as minhas ações, ao invés de fazer reações que vão me prejudicar depois e eu vou me arrepender. Com certeza a gente se arrepende, porque todo mundo já passou por essa situação e de uma forma ou de outra, falando para a pessoa ou não, fazendo aquilo naquele momento por uma situação ou não, acaba se arrependendo depois, ou porque não tomou nenhuma atitude, ou porque tomou atitude impensada e acabou perdendo coisas que poderiam ter ganho na vida. Então aí, ó, peguem esse vídeo, façam esses exercícios, podem escrever também que momentos, que situações que isso me causa essa raiva, esse desconforto, e aí depois, o que eu posso fazer de diferente para que isso não ocorra mais? E escrevam tudo que vocês aí podem fazer diferente na vida de vocês. Então, esses exercícios funcionam, são fantásticos, é só aplicar e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hã?